Um amigo e eu tomamos a decisão de fazer uma viagem noturna para encontrar um cemitério sinistro em certa noite. Após cerca de 40 minutos de direção, chegamos ao Parque Estadual. Geralmente, os parques fecham após o anoitecer, mas essas estradas ainda estavam acessíveis ao público, então não estavam proibidas para os motoristas em geral. No entanto, éramos o único carro na estrada naquele momento, e o local estava isolado, pensamos. As estradas estavam cercadas por densas árvores, e estava completamente escuro, sem luzes de rua. Estávamos percorrendo uma estreita estrada de terra em busca do cemitério, mas o passamos inadvertidamente. A área em que estávamos dirigindo se assemelhava a um quadrado de estradas com apenas uma entrada e saída. Chegamos a uma encruzilhada onde a estrada continuava reta ou podíamos voltar à esquerda. Ao lado do barranco, do outro lado da estrada, vimos um sedã verde escuro estacionado na vegetação, sem luzes acesas e nenhuma pessoa por perto. Não parecia ser um acidente, pelo que pudemos ver. Era estranho, mas decidimos virar lentamente à esquerda e começar a procurar as pequenas fileiras de lápides antigas novamente. Quando voltamos à encruzilhada, cerca de 5 minutos depois, o sedã verde ainda estava estacionado na vegetação, mas agora não era o único veículo lá. Um grande caminhão estava parado no escuro do outro lado da estrada, bloqueando a passagem. Esse caminhão deve ter vindo da direção oposta, já que nenhum outro carro nos ultrapassou, nem estava à nossa frente ou atrás de nós. Era a direção que tínhamos planejado seguir para sair do parque, já que não tínhamos encontrado o que procurávamos, mas não conseguíamos passar. O caminhão estava no meio da estrada, ocupando todo o espaço de ambos os lados. Inicialmente, pensamos que o motorista do caminhão provavelmente ficou preso e pediu ajuda. Em seguida, o motorista do caminhão ligou os faróis, na verdade, os faróis altos, e começou a acelerar o motor com força. Meu amigo e eu trocamos olhares como se estivéssemos imaginando quem estava tentando compensar algo. Quando nos viramos, tentando enxergar através da luz ofuscante, vemos a silhueta de um homem grande e corpulento. Ele está parado na frente do caminhão, com as mãos na cintura, apenas parado lá. Estávamos a apenas um comprimento de carro e meio de distância desse cara, e não tínhamos para onde ir, exceto à esquerda, o que sabíamos que nos levaria de volta ao mesmo lugar. Sentamos olhando um ao outro por alguns momentos, tentando decidir o que fazer. Quando voltamos a cerca de metade do caminho entre o início da reta e o caminhão, cujos faróis ainda podíamos ver, estacionamos à beira da estrada, tentando descobrir como sair dessa situação. Olhei para fora da janela e vi que estávamos estacionados ao lado do cemitério que estávamos procurando. No entanto, ambos estávamos muito assustados para sair agora e rimos da ironia por um segundo. Em seguida, vemos os faróis se aproximando por trás. Oh, é o cara, pensamos. À medida que se aproximava, vemos que é um SUV branco que diminui ao lado de nosso carro. Os vidros descem, e dentro há um grupo de caras da nossa idade. "O que vocês estão fazendo por aqui?", diz o motorista. Nós respondemos, apenas dando uma volta, e eles sussurram algumas coisas um para o outro que não conseguimos ouvir. Meu amigo e eu não tínhamos uma aura ameaçadora, então esperávamos poder transmitir boas vibrações e fazê-los nos deixar em paz, não importa o que estivesse acontecendo. Será que eles estavam envolvidos com o cara do caminhão? Porque isso não era o cara do caminhão, mas tudo estava ficando muito estranho. Perguntamos se eles tinham visto um caminhão adiante, já que teriam que ter passado por ele para entrar ali, mas eles disseram que não. Quando olhamos para trás, percebemos que as luzes da direção oposta tinham desaparecido. Eles riram e se afastaram lentamente, nos desejando uma boa noite. Voltamos para a estrada e aceleramos em direção à saída, olhando apenas pela janela tempo suficiente para notar que apenas o sedã ainda estava lá. "Desculpe, amigo, espero que seu carro esteja bem." Conseguimos chegar à casa dos pais do meu amigo sem mais incidentes e contamos a ele sobre o encontro, mas não conseguimos explicar o que realmente aconteceu. Ainda parece meio bobo quando escrevemos isso, mas algo estava acontecendo. Claro,
Poderia ter sido apenas alguém consertando um carro tarde da noite, mas por que o comportamento agressivo? E quem eram as pessoas no SUV e por que apareceram repentinamente? Estamos apenas aliviados de que nada pior tenha acontecido. Eu evito parques estaduais à noite, mas meu amigo ainda é um maluco, acampando sozinho na floresta, e ele está vendo algumas coisas. Que cara maluco! Alguns anos atrás, quando eu estava vivendo na faculdade, costumava voltar para casa durante muitos fins de semana. Após as festas de sexta-feira à noite, a atmosfera na faculdade se tornava monótona, pois muitos estudantes passavam o dia se recuperando de suas ressacas. Em um fim de semana específico, meus pais partiram para um passeio, deixando-me encarregado de cuidar dos animais de estimação. Sendo filho único, a casa era toda minha. Segui minha rotina habitual, que incluía fazer a lavanderia, alimentar os cães, manter contato com amigos, relaxar e, tarde da noite, eu costumava frequentar meu lugar favorito, uma boate a cerca de 25 milhas de distância. Eu permanecia lá até o encerramento, por volta das 2 horas da manhã, e depois entrei sozinho em meu carro para dirigir de volta para casa. Após sair da autoestrada, havia vários quilômetros de estradas desimpedidas em meu trajeto de volta para casa. Nessa época, havia poucos outros carros na estrada, exceto o meu e um único carro atrás de mim. Inicialmente, não dei muita importância, mas à medida que me aproximava de minha cidade, percebi que o carro ainda estava atrás de mim e me seguirá em todas as estradas que percorrera nos últimos 11 milhas. Pensei que fosse uma coincidência, mas era estranho o suficiente para me deixar preocupado. Para acalmar minha mente, decidi verificar se essa pessoa estava realmente me seguindo. À medida que me aproximava de um cruzamento, acionei a seta de virar à esquerda. O carro atrás de mim também sinalizou para a esquerda. Em uma manobra rápida, virei à direita, e o carro atrás de mim fez o mesmo. Agora eu estava alerta. Ao me aproximar de um semáforo, reduzi a velocidade para verificar se havia tráfego na direção oposta e passei pelo sinal vermelho. O carro atrás de mim também passou pelo sinal vermelho. Eu estava sendo seguido. Todas as táticas que tentei para me livrar da pessoa não tiveram sucesso, ela estava sempre logo atrás de mim. Estava chegando a menos de 1 milha de casa e minha mente estava em turbilhão. Isso ocorreu há vários anos, muito antes da época em que os telefones celulares eram comuns nos carros para pedir ajuda. Eu não sabia se era uma pessoa ou várias. Eu pensava se deveria ir para minha casa, mas era arriscado. Eu não sabia quais eram as intenções da pessoa, e se ela estava passando por sinais vermelhos para me acompanhar, provavelmente não tinha boas intenções. Pensei em estacionar o carro, correr o mais rápido possível até a porta da frente e destrancá-la, se conseguisse. Mas mesmo que a pessoa não me seguisse para dentro, saberia onde eu morava e eu não conseguiria dormir o fim de semana todo. Outra ideia era continuar dirigindo por mais algumas milhas e tentar perder a pessoa em algumas estradas rurais que eu conhecia. Mas e se eu não conseguisse perdê-la? De repente, ocorreu-me que não deveria dirigir para casa, mas sim em direção à delegacia de polícia local. É meio irônico que eu não tenha pensado nisso imediatamente, mas, por outro lado, a polícia local tinha uma reputação de ser ineficiente. Conforme entrei no estacionamento da delegacia, vi o carro seguir adiante. Fiquei parado no estacionamento por cerca de 5 minutos, mas não entrei para relatar o incidente. Estava muito paranoico ao sair, pensando que a pessoa poderia estar esperando e observando a rua. Dei voltas nas ruas ao redor da delegacia várias vezes, apenas para garantir que não houvesse carros suspeitos estacionados em nenhum lugar e para ter certeza de que não estava sendo seguido novamente. De vez em quando, penso no que teria acontecido se eu tivesse tentado ir para casa ou fugir do carro. Cerca de 1 mês atrás, quando o verão estava prestes a acabar, minha amiga Rose e eu optamos por fazer uma viagem até as montanhas.
Cresci quase nos limites da cidade e costumava percorrer as estradas de montanha com frequência. Rose é uma amiga relativamente nova em minha vida e tinha estado nas montanhas apenas algumas vezes. Eu estava ansioso para mostrar a ela o quão impressionante era a noite, especialmente quando estávamos voltando para a cidade e podíamos observar todas as luzes urbanas enquanto deixávamos as colinas. Eram 22 horas, o sol já se havia posto e as luzes com temporizadores na cidade já estavam acesas. No entanto, eu nunca tinha visto luzes nas montanhas. Praticamente todos os campos agrícolas ao longo das montanhas eram protegidos por portões trancados que indicavam propriedade privada, geralmente com buracos de bala no centro para mostrar que os proprietários estavam armados, e em geral, irritados com intrusos que tentavam invadir suas terras. Cada campo nas montanhas era irrigado com um sistema de irrigação de pivô central, aqueles sistemas longos e arqueados com estruturas de metal e rodas que eram comuns em distritos agrícolas nos Estados Unidos. Já tinha visto alguns sistemas de irrigação na cidade que tinham luzes com temporizadores, então, inicialmente, não fiquei muito surpreso quando vi uma luz em um campo. Tínhamos percorrido apenas cerca de um quarto de milha até agora, mas então me lembrei de que não apenas a luz não estava lá antes, mas estava no lugar errado. Oh, suspirei, o que provavelmente não era o que Rose queria ouvir durante sua primeira excursão noturna nas montanhas. O que aconteceu? Perguntou Rose. Bem, eu sei que os agricultores estão colhendo agora, então faz sentido ter uma luz em um campo. Mas, ao mesmo tempo, nunca vi essa luz antes, disse eu, apontando para a nossa direita, onde havia uma luz âmbar muito aleatória na beira do campo. Estava escuro o suficiente para que não pudesse ver cercas ou rochas ao redor dela, mas eu estava familiarizado o suficiente com as montanhas para saber que era a borda da propriedade. Comecei a bater ansiosamente no volante, pois estava cheio de emoções mistas. Eu estava ansioso para continuar, porque as montanhas seriam lindas sob a luz da meia-lua, e Rose nunca as tinha visto à noite. Ao mesmo tempo, minha mente me disse que se eu fosse ouvir dezenas de horas de histórias de terror por mês, melhor seria obter algum significado delas. Desculpe, Rose. Eu continuaria se fossem faróis de trator, mas nunca vi apenas uma luz ali, especialmente naquele campo. Nem mesmo vi uma forma que justificasse gastar energia ou dinheiro para iluminá-lo. Rose foi incrível e não se importou de voltarmos com apenas um quarto de milha percorrido. Viramos e seguimos de volta em direção ao asfalto. Eu não tinha ideia do motivo, mas senti como se um relógio tivesse começado a contar. Hey, Rose, você poderia segurar na alça, por favor? Vou acelerar um pouco, e você pode querer algo para se segurar. Eu prometo que estamos seguros. Rose segurou silenciosamente na alça acima do lado do passageiro do carro, e eu acelerei. Senti que era hora de apressar as coisas, então o fiz. Fomos em direção ao asfalto o mais rápido que me atrevi, e meu sentimento de apreensão só intensificou quando chegamos à zona de estacionamento de caminhões. Havia um caminhão branco e um reboque que não estavam lá menos de 10 minutos antes. 5, talvez 6 caras estavam em volta do caminhão com os faróis acesos. Um deles estava em um UTV, retirando-o do reboque tão rápido que achei que ele iria bater em um dos amigos. Passei correndo, e alguém correu atrás do carro. Virei em uma estrada que nos levaria a uma rodovia principal. Rose, perguntei enquanto acelerava lentamente até 70 milhas por hora, aquelas pessoas estavam lá quando passamos antes? Só quero ter certeza de que não estou ficando louco. Não, respondeu Rose com calma. Suspirei, imitando seu tom, mesmo quando acelerei para 75 e olhei no espelho retrovisor. Pelo que pude perceber, eles não nos estavam seguindo, mas tínhamos 8 milhas de estradas planas e sem cobertura antes de realmente chegarmos à civilização. Eles pareciam estar com pressa para você? Como não havia outro tráfego, não precisávamos reduzir a velocidade para ninguém, o que nos ajudou a permanecer o mais calmos possível. Um pouco, ela riu nervosamente, olhando por cima do ombro para verificar se havia outros carros. Felizmente, ninguém apareceu.
Dirigimos até um restaurante lotado e ficamos no carro enquanto nos acalmávamos. Tentamos pensar em uma razão para que aqueles caras tivessem aparecido tão abruptamente no meio da noite. Rose sugeriu que talvez seus amigos estivessem acampando e em apuros. No entanto, toda a terra nas montanhas era de propriedade privada, então ninguém acampava lá. Fico feliz por Rose e eu termos saído, para que não tivéssemos que descobrir por que 6 caras decidiram que precisavam correr para as montanhas no meio da noite.